Oi gente, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero contar pra vocês como que foi a minha experiência fazendo a cirurgia de laqueadura tubária sem filhos aos 21 anos. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre minha experiência tendo feito a laqueadura, o que eu passei, né, o que eu escutei por ter apenas 21 anos, sem filhos e ter tomado essa decisão, como foi a minha experiência, como foi que eu consegui. Eu quero fazer uma série aqui no canal de vídeos informativos falando sobre isso, porque é uma lei que não é amplamente divulgada. Eu, por ter conseguido fazer isso, acho muito importante conscientizar outras pessoas, explicar para outras pessoas como que esse processo funciona. E também conscientizar, né, se for uma decisão na sua vida, de quais passos você precisa tomar para conseguir fazer essa operação. E também contar, né, como que você se prepara, como que você lida com a cirurgia depois, como é a cirurgia, o que você precisa fazer, enfim. Eu queria muito compartilhar essa minha experiência com vocês, porque é um marco na minha vida, um marco na minha história e uma decisão muito importante, né? A decisão de constituir família no Brasil é uma coisa que é muito importante, muito debatida. Queria muito compartilhar com vocês por que eu fiz esse planejamento familiar de não constituir família biológica, né? De não gerar filhos. Nesse primeiro episódio eu quero contar pra vocês como foi a minha experiência na cirurgia em si. Vamos nessa. Antes de qualquer coisa, eu queria explicar pra vocês que eu tô aqui sentada nessa cadeira, eu tô meio encostada, porque hoje é meu 8º dia de pós-operatório. Eu ainda tô com os pontos e eu ainda vou demorar um pouco pra tirar eles, então eu queria conversar com vocês, porque eu já estou me sentindo um pouco melhor do que nos primeiríssimos dias. Ainda tô com os pontos, eu não posso ficar muito tempo em pé, também não posso ficar muito tempo sentada 100% reta, né? Então eu tô meio encostada assim, que gera uma pressão na barriga. Eu levei 5 pontos na barriga. O tipo de cirurgia foi como se fosse uma cesárea, foi nesse estilo, porque tem outro tipo de procedimento que ele é um pouco abaixo do umbigo, mas não foi o meu caso, e foi assim que aconteceu. Então, gente, tudo começou no ano passado, quando eu decidi dar entrada no processo da laqueadura. Tudo começa, né, com você fazendo o planejamento familiar. Planejamento familiar é um documento que você elabora, né, junto com... Não elabora, mas que você solicita junto ao seu postinho, e você vai coletando uma série de assinaturas de profissionais que vão verificar aquele seu desejo inicial. Então tudo começou com eu fazendo essa solicitação desse documento no postinho, e depois em seguida fazendo várias consultas. No total, gente, eu consegui a cirurgia em 9 meses, mas foram 9 meses muito intensos, 9 meses de muitos exames, 9 meses de muita correria, 9 meses de muitas frustrações, porque muita coisa deu errado no processo. Mas o vídeo de hoje eu vou falar mais detalhes sobre a cirurgia em si, e nos próximos vídeos eu introduzo vocês melhor aos outros temas relacionados ao pré-operatório da cirurgia. Então, eu fiz a cirurgia no dia 12 de março de 2025. Eu me internei no dia 11, às 8 horas da noite. Parei de comer às 9 horas da noite, fiquei em jejum até às 8 horas, e foi quando eu fui chamada para a sala de cirurgia, mais ou menos ali por volta das 8h30. Eu tava muito nervosa, mas eu tava muito mais nervosa pra anestesia do que pra cirurgia. Eu nunca passei por nenhum procedimento cirúrgico na vida, eu nunca nem sequer quebrei um dedo mindinho, então eu não tenho experiência com hospital, com processo cirúrgico. Agora sim, né? Mas antes eu não tinha. Recebi muitos conselhos de pessoas que já tinham passado por isso. Então, no dia 12 de manhã, eu fui chamada pra sala de operação. No quarto estavam eu e mais 2 mulheres grávidas, e elas iam ter o filho na cesárea e fazer a laqueadura também. A minha mãe estava me acompanhando e eu desci para a sala de cirurgia. Colocaram uma touquinha em mim, colocaram toucas nos meus pés, porque o ambiente do centro cirúrgico é completamente esterilizado, né? Então eles fazem isso com você para se levar o mínimo de bactérias possíveis ali pro centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, ai gente, lembrar disso me deixa nervosa. Eu fiquei lá sentadinha, recebi um interrogatório das enfermeiras, e depois eu conheci o anestesista, que também repetiu esse mesmo interrogatório. O que ele perguntava, né? As principais perguntas era se eu tinha algum tipo de alergia a algum remédio. Isso é uma coisa muito importante para eles saberem, então, claro, eles tinham que perguntar. Teve até uma hora que a enfermeira falou assim: não fique preocupado, isso é procedimento padrão.
eu respondi, eu não tenho nenhum tipo de alergia, até onde eu sei, mas pelo menos aos medicamentos mais básicos eu não tenho, então elas perguntam isso. O anestesista também me perguntou se eu tinha histórico de convulsão, e eu disse que não, até onde eu sabia também. Ele falou até que geralmente quem sabe mais disso é a mãe, se você teve algum episódio de convulsão na infância, mas eu acredito que minha mãe me falaria se eu tivesse tido, é muito importante saber disso. Então, se você tem histórico de convulsão, se tem alergia a algum remédio, se tem diabetes, se é hipertensa, alguma coisa desse tipo, se toma alguma medicação, enfim. E eu não tinha nada. Eu não tinha nenhum tipo de comorbidade, também nenhuma alergia a remédio, também nunca tive convulsão na vida. Depois de um tempo, eu fui para o centro, para a sala de cirurgia, fiquei lá conversando um tempinho com o anestesista e com a enfermeira que estava lá, enquanto eu esperava as médicas chegarem, as cirurgiãs, né? Uma delas eu já conhecia, a minha médica, e a outra eu não conhecia. Então, quando elas chegaram, foi a hora de aplicar a anestesia RAC, né? A RAC anestesia, e ela é na coluna. Então, essa era a parte que eu mais estava nervosa. Mas quando chegou a hora, eu comecei a suar pelas mãos. O que acontece? A gente senta lá na maca, né? A enfermeira te segura pelos ombros, você fica um pouco curvada para frente. Ela te segura os ombros para garantir que você não vai fazer nenhum tipo de movimento, enquanto o anestesista vai lá procurar a sua medula, que é a correta para ele enfiar lá a agulha. Tava ficando super nervosa porque ele tava manuseando muitos frascos e também eu vi o tamanho da agulha. Eu não tenho medo de agulha, mas eu fiquei muito nervosa porque eu confesso que eu estava com muito medo de me mexer e danificar o procedimento, de ficar paraplégica. Eu confesso, eu tava com esse medo. Sei que é uma coisa muito, assim, distante de acontecer, mas eu tava morrendo de medo. E quando chegou essa hora, mas foi tão rápido, eu começo a suar, só de lembrar. Foi tão rápido e a picadinha, né, da agulha não dói. Então ele fura que você nem sente, mas eu acho que isso também tem muito a ver com a mão do anestesista, né? A sensibilidade, experiência que ele possa ter. Então, não sentir nada, quase nada, assim, você só sente uma picadinha assim, mas nada de nossa. Quando ele insere o fluido da anestesia, não dói também. Então, em mim pegou rápido a anestesia, eu deitei lá na maca. E o que você sente, né? Você sente as suas pernas começarem a ficar quentes, um pouco mais quentes do que o resto do seu corpo, porque ela não vai estar mais sentindo a temperatura ambiente, né? Então, tinha o ar-condicionado e eu não estava mais sentindo ar-condicionado. E a sensação de não sentir mais as pernas. Então, demora mais ou menos uns 5 minutos pra anestesia pegar 100%. E quando a anestesia pega, as médicas já entraram na sala com as suas mãos levantadas assim, totalmente esterilizadas. Elas se vestiram a bata, né? E começaram a colocar vários panos em cima de mim. Várias mantas, né? Assim. E começaram a esterilizar o meu abdômen. Depois colocaram mais algumas mantas, assim, pra deixar só o quadrado que ia ser operado, né? Um espaço, assim, aberto que ia ser operado. Mais aqui próximo da barriga, né, a parte de baixo do umbigo. Depois eles colocam um pano, assim, você tá deitado, então eles colocam um pano, assim, pra você não ver o procedimento. Amarram os braços, você tá com os braços abertos, assim, então eles amarram os seus braços pra garantir que você não vai querer mexer ou alguma coisa. Se você ficar nervoso, você não vai se mexer e bater na médica, sei lá, alguma coisa assim. Então eles, por padrão, eles amarram o braço, colocam alguns eletrodos aqui, eu acho alguma coisa aqui que vai medir os batimentos cardíacos, colocam no dedo também. E depois começa a cirurgia. Então, o que acontece? O anestesista está presente a cirurgia inteira. Ele fica lá próximo, assim, ao lado, e ele vai colocando alguns remédios na sua veia ao longo do procedimento. Ele colocou um remédio em mim que deixou os meus batimentos muito fortes. Os meus batimentos chegaram até 220. Eu tava ficando muito nervosa com isso, porque a máquina fica apitando, a máquina vai aumentando a velocidade desse bip, e esse bip tava me deixando muito nervosa. Então, ele colocava esse remédio que aumentava os batimentos cardíacos, né? Acho que pra bombear mais sangue para o corpo inteiro. E teve uma hora que, mais pra metade da cirurgia já, que tava queimando muito o meu pulmão, porque ela tava mexendo ali. E eu falei tanto nessa cirurgia, eu falava assim, eu tô sentindo um queimor, isso é normal. Aí a médica falou assim, é normal, isso é na hora que a gente chega nas suas trompas, não fique nervosa, tá tudo bem. Mas eu tava sentindo um queimor tão grande, elas remexiam assim, eu não sentia, claro. Dava pra saber que elas estavam catucando ali. Esse queimou me incomodou demais e eu comecei a chorar. Então, nessa hora que eu comecei a chorar, eu pedi pra alguém segurar a minha mão. Então, as enfermeiras falaram assim, que ela é muito ansiosa. Mas é claro que eu sou ansiosa, gente. Não deveriam colocar um remédio pra aumentar os batimentos do coração de uma pessoa que tem ansiedade. E às vezes eu olhava assim, e do nada meus batimentos estavam aumentando. E aí nessa hora que meu pulmão tava queimando muito, eu pedi pra alguém segurar a minha mão. Então veio a enfermeira e começou a segurar minha mão, comecei a chorar. Mas ela me acalmou e já tava quase finalizando o processo. Então eu comecei a chorar já quando tava finalizando tudo. Elas já tinham torado as minhas trompas. Torado, né? Elas já tinham cortado as minhas trompas. E já estavam fechando as camadas de pele. Eu
Eu sei porque já a enfermeira tava me falando que já tava acabando, né? Então, quando eu pedi pra ela segurar minha mão, já tava mais perto de acabar mesmo. Em alguns momentos sobe um cheiro de queimado, né? Que ela tá ali cauterizando o sangue. Então, subia um cheirinho de queimado, normal, né? Assim, tudo normal. No geral, você não sente nada. Só esse queimou mesmo, que é muito, muito, muito incômodo. E eu fiquei muito nervosa. Dito isto, quando acabou o procedimento, a enfermeira estava ali do meu lado me acalmando, dizendo que acabou. E ela só saiu de perto de mim quando a cirurgia acabou mesmo, quando as médicas já estavam na última camada de pele, já fazendo a sutura. A minha médica me falou que quanto menos eu falasse, era melhor pra mim. Tem algumas coisas que você precisa fazer, no caso, não fazer depois da cirurgia. Por exemplo, evitar falar e evitar levantar a cabeça, porque pode dar cefaleia. Os riscos de cefaleia, ou você levantar a cabeça, é muito alto. Eu sabia que eu não podia levantar a cabeça, mas eu não sabia que não podia ficar balançando a cabeça assim, tipo, olhando para um lado, olhando para o outro. É bom evitar. E eu fiz muito isso. Eu também falei bastante, mas eu não tive cefaleia. Mas eu tive sorte. Eu não tive cefaleia, mas foi sorte da minha parte, porque teve outras meninas, outras mulheres que balançaram a cabeça muito menos, falaram muito menos e tiveram cefaleia. Então eu realmente tive muita sorte. E foi assim que foi a cirurgia. Depois que eu saio da sala de cirurgia, a gente fica no centro cirúrgico ainda, mas em outra sala. A gente fica ali esperando o efeito da anestesia passar. Elas só podem nos levar de volta pro quarto quando a anestesia passa. Então, gente, nessa hora, tudo que você quer é voltar a mexer as suas pernas. E é uma sensação horrível não poder mexer as pernas, né? Eu não desejo essa sensação pra ninguém, porque eu ficava em pânico, desesperada. A gente fica meio grogue assim, mas é uma agonia muito grande não poder mexer as pernas. E eu acho que as minhas pernas voltaram a mexer, pelo menos uma delas, cerca de 1 hora depois do procedimento, 1 hora depois que eu saí da sala de cirurgia. Então, mais ou menos 1 hora e meia depois, eu já tava mexendo um pouquinho as pernas, tipo um movimento meio assim. E elas perceberam e me levaram pro quarto novamente. E aí, quando eu voltei pro quarto, me colocaram na cama e foi aí que começou a verdadeira tortura. Mas isso vai ficar pro próximo episódio dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu intuito com esse vídeo é contar mesmo a minha experiência, conscientizar outras mulheres, conscientizar outras pessoas que têm interesse em saber desse assunto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários coisas que vocês querem saber desse procedimento. E a gente vai se falando. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.